os próprios alertas de endpoint, tá? E quando a gente correlaciona tudo isso, normalmente o CIEM, o SOAR, ele vai gerar os alertas para nós, tá? Ele vai trazer alertas, né, para os nossos analistas, para eles poderem começar a orquestrar os processos que eles têm já definidos. Então, processos de incident response, processos de caças a ameaças, né, ou de threat hunting, processos dentro da segurança em si, estabelecidos dentro daquela organização. Tá? E o que, que isso traz de desafio, né? Porque normalmente esse cara aqui ele vem para solucionar. Só que hoje com as ameaças complexas, né? Esse cara aqui ele vai servir justamente para ameaças complexas, tá, gente? Ameaças commodities, ameaças padrões, ameaças menos complexas dentro dessa estrutura aqui já serão bloqueadas, né? Já serão neutralizadas via proteção de endpoint, via sistema de prevenção e de detecção de invasão, via firewall. Tá? Então, aqui a gente fala só de ameaças complexas. Então, a gente vai falar que, por exemplo, fica como desafio entender possíveis alertas ou possíveis indicadores dentro de uma ameaça, dentro da ferramenta, que pode indicar uma possível ameaça oculta, né? Que existem ameaças complexas o suficiente para burlar esse tipo de arquitetura, né? As APTs, ataques direcionados, né? E também entender, por exemplo, né, os desafios também de entender o quão eficientes são os processos que nós temos, tá? Isso toma muito tempo de analista, né, fazer essa análise, mesmo com o CIEM, né, fazendo esse meio de campo, né, e acaba atrapalhando um pouco de você entender o que está entrando no seu ambiente, se um determinado endereço ele é malicioso ou não, né, porque às vezes o seu CIEM pode identificar como uma conexão num site específico ali, ele pode identificar como legítimo, mesmo sendo malicioso, mesmo tendo outros indicadores ali como malicioso, tá? Então, o que, que o Threat Intel ele vai fazer no ambiente desse, né? Para que ele vai servir, como que ele vai nos ajudar? Ele vai trazer inteligência contextual, ele vai trazer contexto para aqueles caras. Então, ele vai poder, primeira coisa, entender a idade de alguma ameaça, idade de algum IP, idade de alguma URL. Ele vai trazer indicadores, né? Então, não só indicadores de comprometimento, mas também indicadores de ataque, igual eu comentei, que vai trazer, por exemplo, indicadores de ataque, vai falar técnicas, né? TTPs, né? Que nós chamamos de técnicas, táticas e procedimentos. Vai trazer TTPs que, por exemplo, são normalmente relacionados a um contexto malicioso, né, artefatos maliciosos, né, para comparação, né, e pelos IOCs vai trazer IPs, domínios, hashes, N tipos de hashes, né, e N tipos de extensões aqui, tá? Outra coisa que ele vai trazer também é o entendimento da cadeia de kill chain, né? Da nossa cadeia de ataque. Normalmente a cadeia de ataque existe dois pontos legais para a gente poder falar, que um é o cyber kill chain, que são 7 passos, né? Que mapeia ali o ataque. E a gente tem o framework do Mitre Attack, né? Que é um framework com 14 táticas técnicas e subtécnicas, né? Onde ele vai trazer todas as TTPs que podem ser utilizadas para uma invasão. Então, a persistência de execução, acesso inicial, o impacto, objetivo, reconhecimento, vai trazer essa correlação também dentro desse framework, tá? Vai trazer também, por exemplo, relevância. Então, na onde que esse malware apareceu, na onde que esse IP apareceu, quando que ele apareceu, né, além da idade, mas também se ele ataca algum setor específico, se é um grupo de hackers, por exemplo, que atacam muito indústrias, né, é, ambientes críticos, né, ICS, então ele vai trazer essa relevância e ele vai poder nutrir essas aplicações. Então ele vai nutrir o CIEM, ele vai nutrir o SOAR, ele pode nutrir um analisador de tráfego de rede, ele pode nutrir um firewall, tá? Então ele vai trazer alguns desses pontos aqui, mas não só isso, tá? Mas a gente traz isso daqui como principal característica justamente pelo corpo que ele vai trazer para poder nutrir essas ferramentas, tá? É legal a gente trazer como casos de uso, tá? Esses 4 pontos aqui que a inteligência de ameaça ela vai ajudar, beleza? Então, ela vai ajudar no planejamento, tá? Então, na visão estratégica da empresa, pontos ali, tanto que a gente até separa, né, em 3 ou 4 camadas, tá? O nosso thread intel,
ele vai ajudar no planejamento da segurança da sua empresa, ele vai trazer inteligência para detecção e para resposta e para investigação também. Tá? Então ele vai conseguir ajudar em tudo isso daqui, ameaças, ataques, violações, incidentes. Ele traz informação para enriquecer o suficiente cada etapa da segurança, cada ponto, cada vertical da segurança dentro da organização, tá? E como que a gente faz isso, né? É legal que, claro, além do nome, Kaspersky, né? Nós somos um dos maiores fabricantes de segurança do mundo, tá? Nós temos uma equipe de mais de 4.500 especialistas, onde mais de um terço, praticamente metade, é focado em pesquisa e desenvolvimento. Nós temos um grupo específico de experts, né, de elite, né, digamos assim, de experts em segurança, tá? E todo esse foco em pesquisa e desenvolvimento, né, toda essa movimentação de time focado em segurança permite que a gente construa, né, toda essa expertise, tá? E aí quando a gente fala do nosso grupo de elite, a gente fala basicamente, né? Basicamente não, a gente fala primeiramente do Great, que é o nosso time global de análise e pesquisa. Gente, esse time aqui, ele é um time composto por analistas de todo o mundo, tá? Então, Ásia e Pacífico, Europa, América Latina, Rússia, América do Norte. Então, a gente tem analistas de todos os pontos do mundo, porque a gente entende que malwares podem ser globais, né? Podem ser ali malwares universais, mas eles também podem ser, e normalmente eles são locais. Tá? Então é para uma indústria, para uma região, para um setor, enfim, tá? E aí isso traz para a gente a diversificação, tá? Então o nosso time, ele, por exemplo, o diretor Latam do Great, ele é um brasileiro, que é o Fábio Solini. Nós temos também times de todos os continentes, todos os países praticamente. E é legal a gente falar que se a gente for olhar isso aqui com um pouquinho mais de criticidade, um olho um pouquinho mais clínico, o mais básico que tem aqui dentro é um pesquisador sênior, é o mais básico que vai ter aqui, tá? Então, esse ponto, né, de trazer os experts da Kaspersky, ele vai servir para quê? Justamente para a gente conseguir nutrir uma infraestrutura e conseguir oferecer para vocês dados corretos, dados acurados, tá? Então, eu trago aqui dentro desse mapinha aqui, como que mais ou menos vai funcionar o nosso thread Intel, tá? Como que a gente consegue oferecer tudo isso que eu falei e tudo isso que eu vou falar. Então, dentro aqui da nossa infra, a gente tem o nosso time, a gente tem toda a infraestrutura da Kaspersky para poder trabalhar esses dados. E aí a gente tem até aqui um passo a passo, digamos assim, né? Mas nós colocamos dentro da nossa infra dados globais, dados públicos, tá? De reputação, dados de malwares em si, que são públicos, tá? Nós colocamos aqui dentro. Nós trazemos também outras parcerias, tá? Então nós temos crawlers, né, que são robôs indexadores. Então nós temos os nossos para justamente entender o que está ocorrendo. A gente tem também a troca de inteligência com parceiros, né, e outros players também, e também a utilização de OSINTs, que são inteligências de código aberto, né? A gente coloca também dentro de casa. A gente tem também várias armadilhas, digamos assim, para campanhas que estão atuando hoje, tá, no mundo. Então a gente tem honeypots, né, que nada mais é do que um alvo fácil e desprotegido, perfeito para alguém invadir e fazer ali o que ele pode fazer e a gente entender o que ele pode fazer e conseguir proteger. Spam traps, né, são ameaças para justamente capturar spams, né, entender o que está sendo trafegado ali dentro, né. Nós temos um botnet tracking, né, ou bot farms, né, onde a gente vai conseguir entender realmente uma botnet, né. Então são redes de robôs zumbis, digamos assim, né. Então são vários IPs que são utilizados às vezes sem o consentimento do usuário para fazer alguma determinada coisa. Então a gente também rastreia isso. E a gente coloca tudo isso
em forma de dados brutos, tá? De dados não trabalhados, a gente coloca tudo isso dentro de casa. E aí a gente trabalha isso dentro de casa, tá? Então, o Great, né, foi o time que eu acabei de mostrar, o nosso Anti-Malware Research Team também traz toda a expertise, e os experts, eles trabalham aqui dentro justamente para tratar esses dados, para refinar esses dados. E dele a gente conseguir retirar informações que vai ajudar, por exemplo, a partir dele a gente consegue, a gente nutre, né, a KSN, por exemplo, que todos os produtos utilizam, a gente nutre todos os produtos dentro do thread Intel da Kaspersky, que eu vou falar mais para frente, né, e a gente traz tudo isso de forma refinada, de forma onde os nossos analistas já tiraram falsos positivos, eles já atribuíram contexto, eles já entenderam tudo o que está acontecendo ali para realmente trazer para o usuário, trazer para o cliente o seguinte, olha, aqui estão os seus hashes de malwares, sei lá, aqui do Brasil. Faz um thread hunting com esses caras, entendeu? Então todos os conhecidos estarão ali. Né? A gente vai trazer essa inteligência para dentro do ambiente, tá? Para o security admin. E aí, quais são as fontes? Igual eu comentei, aqui fica um pouquinho melhor, né, para o Thread Intel. Então, a própria KSN ela acaba entrando aqui como fonte, né? Mas a KSN ela nutre os produtos da Kaspersky com assinaturas, tá? Então, aqui rola meio que um compartilhamento, meio que um exchange de informações, tá? O Thread Intel ele coloca informações dentro da KSN para a KSN ter corpo suficiente para poder bater assinaturas na proteção, dentro da proteção do nosso endpoint security. Mas ela também vai nutrir o thread Intel porque a KSN, se ela identifica algum ponto novo dentro do nosso cliente, algum malware de dia zero, alguma coisa que ela não conhece, ela também passa para o thread Intel, né? Ela também vai nutrir o thread Intel. Por isso que tem esse compartilhamento ali de informações, tá? E aí a gente vai trazer todos esses caras, foi o que eu acabei de mencionar basicamente, né? A gente vai passar pelo filtro. Então vai vir o Great, vai vir o Anti-Malware Research Team, vai ter o SOC da Kaspersky que vai olhar, a Kaspersky tem um time de Red Team que também vai olhar isso, nossa parte de pesquisa, né, para ambientes críticos também vai trazer isso, né, de emergency response. Então a gente vai passar por esses filtros para a gente conseguir trazer o Thread Intel, trazer um Thread Intel completo, robusto e sempre atualizado, tá? E com isso a gente consegue oferecer para vocês a nossa parte de Thread Intel. Show de bola, Felipe. Você já falou como que vocês fazem, para que isso vai me servir, mas você falou que o Thread Intel ele é dividido, ele não é uma coisa só, tem várias coisas ali dentro. Então, como que a gente vai conseguir entender para que serve cada coisa, tá? Bom, nós dividimos em basicamente três, né? Três verticais, digamos assim, e a gente tem uma vertical ali a mais, que é a vertical técnica. Então, quando a gente fala de níveis operacionais, táticos e estratégicos, nós falamos realmente a nível de utilização e nível de necessidade. Tá? A nossa camada estratégica dentro da segurança, ela tem necessidades distintas e diferentes de quem está lá dentro do operacional, tá? Do analista que está operando o SOC, que está operando alguma ferramenta, por exemplo. Tá? Então, esse cara aqui, o que ele precisa, né? Qual que é a necessidade desse cara? ah, é ajudar nas tomadas de decisões, tá? Então é ajudar em decisões para médio, para longo prazo, direcionar investimentos em segurança, direcionar em treinamento para o time de segurança, né? Ele vai direcionar não só a TI, mas também a SI, tá? Ele vai trazer para a gente toda a parte estratégica, tá? Para o nosso para níveis ali, C-level, coordenação, diretoria, poder tomar ali as decisões, tá? Dentro do tático, tá? Dentro do nível tático, a gente tem técnicas, a gente tem técnicas de mercado, né? Então, as CTPs de mercado, nós temos agentes, nós temos códigos, tá? Então, aqui entra, por exemplo, processos. Então, aqui a gente vai montar processo de incident response, processo de threat hunting, e aqui a gente vai começar a consumir indicadores de comprometimento, indicadores de ataque, onde a gente vai conseguir trabalhar esses caras dentro dos nossos processos. Então o processo de incident response pede que a gente faça não só um IOC scan, mas também uma correlação de indicadores de ataque, utilizando, não sei, um XDR ou um SOAR, por exemplo. Então isso entra dentro da nossa camada tática.
E dentro da camada operacional é na onde realmente vai ocorrer pesquisa, vai ocorrer o thread hunting, vai ocorrer investigação dentro do ambiente. Então, putz, na onde aconteceu, o que que aconteceu, como que foi, né? E a parte técnica são as ferramentas, tá? Então, são os feeds que você vai utilizar para cada lado, a correlação que cada lado vai fazer, tá? Para realmente cada um fazer ali a sua parte, né? E o thread, então, ele vai conseguir ajudar em todos os pontos, tá? Eu trago aqui, por exemplo, em operações de segurança, onde que o thread Intel ele vai conseguir ajudar. E veja bem, ele vai conseguir ajudar na resposta a incidentes. Então, tanto resposta a incidentes quanto thread hunting, ele vai conseguir auxiliar. Ele vai auxiliar no monitoramento e detecção. Ele vai enriquecer para aumentar a curacidade de monitoramento e de detecção. Ele vai trazer para a gente gerenciamento de operações e manutenção. Então, ele vai ajudar criando contexto para esses caras aqui. Ele vai trazer o gerenciamento de vulnerabilidades. Então, ele vai mostrar para a gente, por exemplo, ele pode enriquecer, por exemplo, uma avaliação de vulnerabilidade. Quando fala para a gente, por exemplo, essa vulnerabilidade tem uma nota CVSS baixa, sei lá, um nível médio. Mas o nosso thread intel entende e ele sabe que existe um exploit para esse cara que pode trazer uma vulnerabilidade de nível crítico. Então a gente vai aumentar o score dessa vulnerabilidade de médio para crítico, porque já existe um exploit em uso hoje em dia, né? E a parte de relatoria. Então vai trazer tendências, cenários de ameaças, os outros players, né, outros atores dentro do ambiente vai nutrir também a parte de relatoria, e isso vai trazer para a gente um relatório muito mais rico, tá? Então o Thread Intel ele vem para enriquecer todos os lados da segurança, beleza? E aqui eu trago o nosso Thread Intel. Beleza? O nosso Thread Intel, ele, dentro dessas 4 verticais aqui, nós temos todos esses produtos aqui. Beleza, gente? Então a gente tem o produto de Thread Data Feeds, nós temos o Thread Lookup, Thread Analysis, Digital Footprint, ICS Threat Intelligence Reporting, Ask the Analyst, né? APT Intelligence Report. Então aqui a gente tem vários produtos, tá? Onde eu não vou me ater a todos hoje, tá, gente? Não vou parar para todos, tá? Aqui dentro a gente tem produtos que às vezes nem tá aqui ainda, como CyberTrace, por exemplo, produto específico para integração com alguns CIEMs de mercado. Mas aqui eu vou me ater a 3 produtinhos, tá? Eu vou falar desses 3 carinhas aqui. Eu vou falar do nosso Data Feeds, do nosso Thread Lookup e do nosso Thread Analysis. E vou explicar como cada um vai conseguir ajudar a gente dentro da nossa organização. Beleza? O restante a gente pode falar num outro momento, tá? Mas esses caras aqui eles estão divididos entre estratégico, tático e operacional, tá? Cada um com um foco. Normalmente, parte de reporting é entre tático e estratégico, beleza? Então tem reportes de tendência, focado um pouco mais para time estratégico, e tem reportes de TTPs, por exemplo, focado um pouco mais para nível tático. Mas não significa que um lado não possa ver o outro, beleza? É legal a gente entender que quando a gente fala desses pontos ali, cada um vai ter sua função. Por isso que o Thread Intel ele é dividido nesses caras aí, tá? Então, aqui eu trago aqui para detalhar um pouco essa divisão, né? Então, na parte estratégica, né? Então, muitos reports, né? Vai trabalhar aqui na parte estratégica, né? Com informações de alto níveis, né? E aqui na parte operacional, por exemplo, a gente vai ter o nosso thread lookup e a gente tem esse cara aqui, que é o Cloud Sandbox, que virou eventualmente, né? Que é o nosso thread analysis, que é o que eu vou comentar também, tá? Temos esses 2 carinhas aqui. E a gente tem também para nível tático e técnico a parte do Data Feeds. Beleza? Então, o nosso Kaspersky Thread Data Feeds ele fica aqui dentro do técnico, mas ele também pode entrar no tático. Beleza, gente? Para falar do restante, vocês podem entrar em contato com o time da Dinâmia para a gente poder falar desses caras que são caras mais pontuais, beleza? Mas vamos falar um pouquinho do Thread Data Feeds. O que que esse cara vai fazer? Para que que esse cara vai servir? Como que esse cara vai ajudar o meu time de segurança? Como que esse cara vai entrar no meu SOC, por exemplo? Então, o Thread Data Feeds ele nada mais é do que feeds de dados de ameaças. Tá? Então, ele vai trazer dados de ameaças atualizados, sendo atualizados continuamente, a gente vai ver isso mais para frente, né? E vai trazer contexto, vai enriquecer os contextos, né, que nós temos dentro de casa. Então, tivemos incidentes com determinados malwares. Como é que eu vou saber se esse cara não faz parte de um ataque, se esse cara não faz parte de uma campanha, se esse cara de repente não é um não um elemento, mas uma partezinha de uma APT, por exemplo?
né? Então, como que eu sei que esse cara ele não faz parte de um malware persistente e que tem outros caras provavelmente na minha rede que eu não sei, né? Então, o DataFeeds ele vai trazer esse contexto para a gente, ele vai trazer esses mecanismos, né? E é legal a gente entender que os formatos que eles vêm para integração com vários controles de segurança. Então, o que ele vai trazer para a gente? Por exemplo, feed de reputação de IP. E com esses caras, por exemplo, eu posso nutrir o meu firewall e pegar, por exemplo, reputação maliciosa, eu vou nutrir meu firewall, vou fazer uma blacklist desses IPs que são maliciosos, e se alguma aplicação, se alguém estiver comunicando com esses caras, que qualquer elemento de segurança do meu ambiente entendeu como legítimo, vai entender que aquele IP é malicioso. Beleza? Uh, o URL, a mesma coisa, pode ir para dentro do firewall também, ou pode ir mesmo para a segurança de endpoint, para o agente da Kaspersky. Tá? Feeds de vulnerabilidades, trazer contexto para vulnerabilidades. Tá? Então aqui a gente tem feeds que ele vai basicamente nutrir esses elementos aqui, né? Então vai nutrir um proxy, vai nutrir um firewall, vai nutrir uma proteção para endpoint, servidores de e-mail, o próprio CIEM, o próprio SOAR, o próprio XDR, eles também serão nutridos com essas informações. E aí cada informação vai trazer algum ponto necessário, né, para aquele momento da organização. Tá? Então o thread data feeds ele vai trazer isso para a gente de forma muito bem acurada, igual que diz, né? De forma a garantir taxas de falsos positivos praticamente nulas. Por quê? Está sempre sendo atualizado e sempre passando pelo filtro do thread Intel. Beleza? Então eu vou falar um pouquinho mais dele quando eu for abrir a console para vocês, tá, gente? Vamos falar um pouquinho do thread lookup. Então, o que é o thread lookup? O que ele vai fazer? Para que ele vai servir? E normalmente o thread lookup ele é mais, ele acaba tendo um pouco mais de relação com os SIMs, né? Então, quem sabe utilizar, por exemplo, o Shodan, quem conhece o OpenTip da Kaspersky, né? Quem tem o EDRO aí e conhece o OpenTip, né, da Kaspersky, entende. O OpenTip ele nada mais é que o thread intelligence aberto, né? Ele seria um OSINT, entre aspas, da Kaspersky, né? Com informações limitadas, né? Então, ele vai trazer, o thread lookup, ele vai trazer basicamente isso. Então, ele vai permitir que nós analisemos, que a gente submeta a análise arquivos, URLs, domínios, IPs, hashes de arquivos. E aí o nosso thread lookup, ele vai pesquisar dentro do nosso banco de dados, tá? Vai trazer inteligência contextual de tudo que nós temos aqui, vai fazer uma correlação automatizada lá dentro e vai trazer para a gente, vai responder algumas perguntas ali. Beleza? Então, as fontes são todas as fontes que vocês já viram ali do nosso thread Intel, mas ele vai pesquisar, ele vai falar assim, putz, eu não sei se esse arquivo aqui ele é um arquivo malicioso ou não. Não sei se tem algum malware. Eu vou pegar então esse cara, esse arquivo, vou colocar dentro do meu thread lookup e vou ver o que esse cara vai retornar para mim. E aí ele vai retornar que ele é um arquivo ok, que ele é um arquivo malicioso, por exemplo, né? Então ele vai trazer para a gente quando que esse cara apareceu a primeira vez, na onde que esse cara já foi visto via mapa, né, geograficamente, se foi identificado, por exemplo, na Dark Web, na Surface Web, né, que é o web normal, se tem algum IOC de código aberto, né, se tem reports, né, se ele faz parte de algum report, né, então ele vai trazer essas informações e ele vai trazer um ponto que eu acho muito legal, gente, que a gente chama de gráfico de pesquisa, que é esse carinha aqui. Então, na hora que a gente abre um gráfico de pesquisa, ele vai trazer para a gente na onde que aquele hash, na onde que aquele arquivo já foi encontrado e quais foram as relações dele. Então, entender se esse cara é um malware, ou se esse cara ou se de repente esse cara é um cara legítimo, que a gente coloca de repente como ele um cara de atenção, né, um warning ali, que ele já se comunicou com algum malware, ele faz uma ponte com algum malware fora do nosso ambiente. Então ele vai trazer isso para a gente, tá? E eu vou mostrar isso daí também. Então é legal que o nosso thread lookup, ele vai trazer todo esse enriquecimento de verificação, né? E ele vai permitir, por exemplo, junto ao thread Intel, né? Essa aqui é a carinha do nosso thread Intel. Ele vai trazer, por exemplo, a possibilidade de você exportar resultados, fica salvo nas requests, né? Então ele vai trazer todos esses pontos aqui para a gente. Inclusive, se de repente eu até vou mostrar, mas dando um spoiler, né? Ele vai mostrar para a gente se esse malware, se esse arquivo já foi encontrado em alguma página web, por exemplo. Então, putz, entrei numa página de armas e baixei um malware. Então, a página está infectada, é uma página maliciosa. Então, na hora que você busca por aquele hash, vai falar, olha, aquela página já foi identificada com esse malware aí. Né? Então, ele vai trazer tudo isso para a gente. Show de bola?
Gente, por fim, vamos falar do nosso thread analysis, tá? Então, o que que o nosso thread analysis ele vai fazer? O thread analysis, ele é o nosso Cloud Sandbox, tá? Então, ele vai permitir que nós submetemos, né, que a gente submeta arquivos para análise dentro da nossa sandbox, tá? E ele vai trazer um veredito. Então, eu posso colocar um arquivo aqui, eu posso colocar um arquivo zipado, por exemplo. Se esse arquivo tiver senha, eu coloco ali a senha, ele abre e ele força a execução. E ele vai fazer o que o Sandbox faz, tá, gente? O Sandbox, ele é um ambiente simulado, um ambiente seguro, onde nós forcemos, né, a gente vai forçar ali a execução do artefato para entender se o artefato ele é malicioso ou não, tá? Qual que é o ponto legal? Aqui a gente tem toda a tecnologia da Kaspersky. Então a Kaspersky, ela tem basicamente 800 patentes para mais, né? A gente desenvolve muita coisa dentro de casa porque nós temos foco, né, em pesquisa e desenvolvimento. Então, alguns recursos da nossa sandbox é desenvolvimento próprio, tá? Então, nós temos recursos para pegar malwares evasivos, para identificar de forma rápida um malware com técnicas evasivas, um malware com técnicas de evasão, técnicas living off the land. Então, nós temos dentro da nossa sandbox recursos nossos internos para a gente poder identificar isso. Beleza? E aí, a gente tem aqui alguns pontos bacanas para a gente poder falar do nosso Cloud Sandbox, né? Então, a nossa interface é web, nós temos integração, tá, com outros produtos. E aí a gente vai fazer toda essa verificação, a gente vai trazer reports, né? A gente vai ter correlação com o MITRE-ATT&CK, a gente vai fazer uma análise avançada de arquivos de vários formatos, tá? A gente não tem problemas, né, com o formato de arquivo. E aqui é um pouco do que eu acabei de falar, tá? Então, ele vai trazer recursos, né, para detecção avançada, né? Ele vai entender tudo o que é feito dentro ali do ambiente, tá? Tudo que o malware ele vai fazer. Beleza, gente? Vamos para a demo? Deixa eu mostrar aqui o que que a gente pode fazer. Eu estou aqui com o nosso thread Intel já aberto, beleza? Ah, e esse aqui é a carinha dele. É legal eu mostrar alguns pontos da onde que a Kaspersky traz algumas informações, tá? Então nós temos o nosso CyberMap, nós temos a Security List. E vamos lá. Primeira coisa, a Kaspersky ela tem um CyberMap, né, onde ela faz a correlação das informações, né? E aí a gente consegue entender tudo o que está acontecendo em tempo real no mundo. Então olha só que legal, tá? Até dá para mudar aqui para um globo, ó. Vou colocar aqui um globinho. E aí dá para entender tudo o que está acontecendo hoje, tá? Dividido em scan no acesso, scan on demand, a parte de antivírus de malware, a parte de IDS, vulnerabilidades, a parte de atividade de botnet dentro daquelas botnet traps, né, que nós temos, parte de ransomware também. Então, tudo o que está acontecendo no mundo, né, a gente consegue ter uma boa visão. E aqui a gente tem alguns pontos. Por exemplo, eu quero entender o que está acontecendo no Brasil, né? Então eu clico aqui no Brasil, ele vai trazer todas as informações em tempo real, tá? E aqui a gente tem algumas estatísticas, né? Nós temos ali alguns pontos que a Kaspersky ela traz, tá? Então, quem pesquisar ali cybermap.kaspersky.com já vai conseguir ver isso daqui, tá bom, gente? Isso daqui vocês já conseguem ver. E toda essa informação ela nutre o nosso thread Intel também, tá bom? Ele faz parte ali do nosso thread Intel. Nós também temos o Security List, tá? Então é legal a gente falar do Security List. O Security List ele é o site da Kaspersky, onde a gente posta, né? Onde o time ele acaba postando, por exemplo, reports, né? Aqui é tudo em inglês, tá, gente? Acaba sendo ali tudo em inglês por ser internacional, mas aqui a gente tem alguns reports e alguns pontos ali uh, sobre o mundo de crime cibernético, mundo de malware, etc. Beleza? Então aqui a gente tem até alguns webinars da própria Kaspersky. E vamos falar aqui um pouquinho do thread Intel, tá? Então, vamos falar aqui primeiro do thread do nosso home, né? Então aqui a gente tem alguns pontos aqui na nossa página principal, tá? Então, ameaças globais, né, de digital footprint. Aqui nós temos também um pouco do resumo, tá? Um pouco de, digamos assim, um BI dentro ali daquele CyberMap, né? Então, nós temos aqui todas as categorias. Então, por exemplo, eu quero ver IDS ao redor do mundo, né? Então, como que tá, quem que tá em primeiro, quem que tá em último, né? Aqui a gente tem um top 10.
É legal falar que em Antispam, Antispam no Brasil aparece em quinto. Então ele está aqui ó, com 2,6%. Então ele já traz aqui um pouquinho para a gente. Tá? As top 10 ameaças, né? Então, o que elas estão olhando, o que elas estão fazendo, né? Então é legal a gente. Ele traz aqui um pouquinho disso para a gente. E aqui no nosso thread lookup, eu deixei aqui pronto para vocês o hash de um malware que eu fiz um teste hoje. Então deixa ele carregar aqui. Então o nosso thread lookup ele vai trazer aqui para a gente que isso aqui foi um hash SH256. Esse cara é um malware, tá? Então aqui são os outros hashes, tá? Então SH1 e MD5. Quais são os feeds de dados? Então quais são as tags que a gente tem onde esse malware aqui aparece? Então botnet comando e controle, hashes maliciosos, né? Ele vai aparecer aqui. Vai trazer para a gente onde que ele aparece. Então ele vai aparecer aqui, ó, um pouco no Brasil, América do Norte, Austrália, tá? Outros nomes desse cara. E aí eu posso também ver outras informações desses caras aqui também, tá? Então ele vai abrir também aqui a nosso threads.kaspersky.com para trazer informações relevantes, tá? Desse malware, né? E vai trazer o que ele tiver de informação, ele vai trazer. O que ele não tiver, ele vai colocar ali, né? Como nada encontrado. Mas, por exemplo, foi encontrado baixando determinados objetos. Então, quem baixar esses caras aqui, que é um objeto ok, vai vir esse malware também. Também foi encontrado esse malware nessas URLs aqui. Então, quem entrar nessas URLs aqui, provavelmente vai baixar, tá? E esse aí é o último acesso também da URL e tal. Ele vai trazer também arquivos similares, outros hashes, mas que são similares por código, tá? Então, uma similaridade de arquivo, né? E arquivos também que contém esse malware aqui. Beleza, então o nosso thread lookup ele vai trazer tudo isso pra gente. Aqui ele traz também um indicador de comprometimento, tá? Desse cara, que a gente consegue também utilizar para um scan de IOC, por exemplo, tá? E aqui eu vou abrir o nosso gráfico de pesquisa. Então vamos ver aqui o que o nosso gráfico de pesquisa ele vai trazer para a gente. Então olha só que legal. Ele traz aqui para a gente ó, todas as correlações desse cara ó, com arquivos que são limpos, né? Arquivos que estão ok, arquivos não maliciosos, sites maliciosos, outros arquivos maliciosos, né? Pô, Felipe, mas isso aqui tá muito simples. Se é um malware que é utilizado em campanha mundial, deve ter mais coisa. Aqui a gente tem mais 96 correlações que eu posso mostrar, tá? Eu posso colocar, por exemplo, mais 3, ó. Mover pro gráfico. Apareceu as 3. Né? Aqui a gente tem mais 21 itens, né? Perdão, gente. Tem mais 21 itens aqui de correlação. Se eu quiser colocar todos, eu faço um monstrinho aqui. Claro que, para análise, colocar todos assim não faz sentido, mas a gente permite né, esse nível de análise, tá? Bom, gente, do thread lookup é basicamente isso. Basicamente só tudo isso. Ele vai trazer todas essas coisas, tá? Com bastante enriquecimento. Ele vai enriquecer bastante as nossas informações, nossas detecções. Show de bola? Vamos falar agora um pouquinho do nosso threat analysis, da nossa Cloud Sandbox. Então, eu fiz aqui um request hoje, só para mostrar para vocês, tá? Então, eu baixei um malware e eu coloquei aqui para vocês. Ele já vai trazer aqui para gente informações sobre o arquivo, tá? Isso ele já vai trazer aqui para gente. Eu subi um arquivo zip, tá? E aqui eu submeti a 3 análises, tá? Atribuição no sandbox e similaridade. E aqui no sandbox ele identificou um acesso malicioso. E aqui ele vai trazer para a gente informações bem parecidas com o thread lookup, só que não tão parecidas. E as principais diferenças serão: esse aqui é o arquivo, foi identificado como malware. As detecções, tá? Não teve detecção de adware, foi um malware em si. Atividades suspeitas, né? Então teve 9 atividades altamente suspeitas, 3 médias e 8 baixas. Teve arquivo extraído, né? Um malware, 4 limpos e 16 não categorizados. E atividades de rede teve 8 atividades perigosas, tá? Quando a nossa sandbox rodou esse arquivo.
Então, quando foi feito o upload, quando foi analisado, vai trazer aqui outras informações, tá? Vai trazer aqui os resultados, as atividades de sistema, arquivos que foram extraídos, atividades de rede, tá? E aqui, e atividade de rede ele até vai separar, tá? HTTP, HTTPS, seção de IP, TCP, enfim, ele vai separar tudo isso. Mas o legal de ver aqui, gente, alguns pontos. Então, primeiro, nomes de detecção para o malware que eu coloquei aqui. Quais regras, né, foram trigadas, foram acionadas aqui dentro, tá? Então, foram abertos alguns backdoors, né? E aqui ele vai trazer para a gente toda a árvore de execução. Então, olha só que legal. Então, ele vai mostrar aqui ó, que foi rodado, né, rodou o malware em si, rolou uma criação de processos, que rodou outros processos filhos aqui, que nem todos são maliciosos ainda, né? Mas a gente tem aqui, por exemplo, um processo que já foi identificado como malicioso, e os processos que foram gerados após, a maioria é maliciosa. Então, olha só o que ele vai entender, né? Modificação de PowerShell. Tem aqui um ponto que eu acho muito legal entre aspas, né? Mas aqui, ó, ele tentou obter credenciais do meu Firefox e obter credenciais do meu Google Chrome. Isso aqui é atividade altamente maliciosa. Ele utilizou a técnica, né, do MITRE e ele coloca aqui qual que é a técnica do MITRE para cada ação maliciosa. Ele faz o correlacionamento com esse framework, tá? E aqui ele vai trazendo tudo o que aconteceu. Aqui embaixo aqui ele fala, ó, que aqui houve uma tentativa de desativar o Defender do Windows via PowerShell, que isso é muito comum, né, que o malware faça. Aqui ele lista, né, as atividades maliciosas e aqui ele coloca dentro da matriz do MITRE, tá? E uma vez vocês entendendo o que isso significa dentro da matriz do MITRE, ele direciona exatamente lá para a matriz. Então eu vou usar aqui um exemplo para fazer aqui, ó, comando, eu colocar aqui um comando dentro do PowerShell. Na hora que eu abro aqui, ele me joga lá dentro do MITRE ATT&CK para entender o que essa técnica e as subtécnicas dela faz dentro do meu ambiente. E aqui ele vai trazer tudo bem completo dentro do framework. Beleza? Além disso, não bastando isso, a gente tem screenshots. Então a gente consegue ver prints da tela do sistema operacional rodando tudo isso. Então, se for um malware legítimo, né, ele vai ficar aparecendo. Veja que nesse caso aqui, fica sempre no desktop. Então, o malware ele fez tudo isso daí em segundo plano. Seria invisível ao olho do usuário. Beleza? Então, nosso thread analysis, nossa Cloud Sandbox, também vai trazer essa informação. Show de bola, gente. E aí, falando um pouquinho do nosso thread data feeds. Então, o que o nosso data feeds ele vai fazer? Pode ver que todos aqui dentro do nosso thread Intel, ele já está aqui do lado, né? Então, o thread lookup está aqui, o gráfico de pesquisa está aqui, o thread analysis está aqui. A gente tem outros produtos aqui também que fazem parte do thread Intel, igual eu comentei. Só que agora vamos falar aqui do data feeds. E o data feeds, o que ele vai fazer? Ele vai dar as samples, né? Então, ele vai permitir que nós baixemos feeds, né? Para a gente poder nutrir algum lugar, nutrir um firewall, nutrir o nosso endpoint, né? E ele vai trazer para a gente esses feeds, vai permitir um download de um JSON, tá? Que é a extensão que ele vai usar. E esses caras aqui eles são atualizados com recorrência. Então, por exemplo, esse cara aqui de URLs maliciosos, ele é atualizado a cada 10 minutos. E eu posso baixar aqui o sample sem maiores problemas, tá? URLs de ransomware, por exemplo, atualizado a cada 20 minutos, tá? Então, todos são atualizados com recorrência. Pô, Felipe, você falou que isso aqui é baixado em JSON, mas eu utilizo, sei lá, um outro arquivo para poder nutrir o meu EDR. A gente consegue uma conversão? Consegue. Você tem aqui ferramentas que a Kaspersky disponibiliza dentro do DataFeeds, tá? Então, conectores de CIEM, ferramentas suplementares, né, onde a gente tem o Feed Utility, que é utilizado justamente para esse tipo de conversão. Ferramentas para ir para respostas a incidentes, né? Então, ferramentas que a Kaspersky vai oferecer, tá? Então, todas estão aqui e está dentro do thread DataFeeds. Beleza? Mas através desses caras aqui você consegue baixar as informações e enriquecer, você consegue nutrir o seu ambiente. Tá? Então, se você vai conseguir nutrir
ambientes de SOC de borda, então, por exemplo, de firewall, ambientes de SOC como CIEM, Soares, XDR, etc. Tá? Então, vocês vão conseguir utilizar todos esses feeds, que são feeds diversos. Tá? Então, tem a parte de ARA, né, de regras e ARAs para Crimelware. Então, consigo utilizar? Consigo. Então, tem data feeds de ARAs APTs, né? Então, são regras, né, para verificação de APTs utilizando o algoritmo Yara. Então, vai conseguir também. Então, tem aqui todos os pontos, tá? A gente trabalha bastante com Yara e com Suricata, vocês vão ver aqui, mas a gente consegue trabalhar toda essa inteligência, conforme a gente comentou ali anteriormente. Show de bola, gente. E aí a gente tem aqui a parte de reporting, né? É legal a gente falar aqui na parte de reporting, nós temos aqui vários reports, tá? Que a gente consegue verificar e utilizar para níveis táticos, níveis estratégicos ou simplesmente para você deixar o seu nível operacional mais afiado, tá? Então tem aqui os grupos, né? Os IDs de reports e o que esses reports eles vão fazendo, eles vão falando, tá? Então dentro lá daqueles reports que eu comentei lá, quando eu mostrei todos os pontos do nosso thread Intel, a gente consegue pegar esses caras aqui também. Show de bola? Aqui dentro de atores, né? Então a gente tem aqui alguns grupos maliciosos, né? Que eles estão aqui. E aqui a gente vê as correlações, né? Então a gente consegue correlacionar esses grupos com os malwares identificados. Show de bola, gente. Bom, acho que do Thread Intel é basicamente isso, né? Acho que é legal agora a gente ver algumas perguntas, né? Ver se tem algum ponto aí para a gente poder falar. Beleza, Felipe. Pô, Show. muito bacana aí a apresentação. Temos 100 perguntas. Deixa eu colocar aqui na tela já. Vamos lá. Bom, primeira pergunta aqui da Tatiana Kep, né? Ela pergunta: como o Threat Intelligence pode ajudar a prever ataques cibernéticos futuros, Felipe? Justamente com a parte de enriquecimento de detecção. Então, ela vai trazer, por exemplo, esses feeds de dados, que foi o que eu comentei por último, ela vai colocar dentro de um CIEM, dentro de um EDR, dentro de um SOAR, dentro de um XDR, e ela vai permitir que o que normalmente essas ferramentas poderiam entender como legítimas, entender num contexto mais enriquecido que elas são maliciosas, tá? E também na correlação, né? Então você traz muita informação, você traz inteligência para quem está fazendo um trabalho que é muito importante, como um CIEM, por exemplo, que ele vai pegar esses dados de várias origens e ele vai correlacionar. Dando contexto para ele, ele consegue entender quando é malicioso ou não. Entendi, bacana. A Carolina Von Hesse pergunta aqui: Felipe, essa ferramenta se integra com outras soluções de segurança já existentes na empresa? Integra sim. A parte de integração é um nome um pouco complicado. Porque, por exemplo, você pode utilizar o Thread Intel extraindo os feeds de dados, igual eu comentei, e colocar, por exemplo, dentro do seu firewall de forma manual. Tá? Você pode automatizar, por exemplo, respostas via XDR e via SOAR, por exemplo, e aí você pode integrar essa ferramenta, né, ao Thread Intel. Tá? E para isso já não seria esses produtos que eu comentei, tem outros produtos para isso, como o Cybertrace, por exemplo, ele vai fazer esse tipo de integração, mas é possível sim. Tá? Essas ferramentas que eu mostrei, elas são um pouco mais operacionais. Então, uma sandbox, apesar de você conseguir integrar com outras ferramentas para fazer uma verificação automática, ela também pode ser utilizada para verificação manual. Né? Essa que eu mostrei agora foi uma verificação manual. Né? Então você pode ficar navegando entre dois mundos, né? Então um pouco integrado, um pouco manual, para a gente ter uma cobertura melhor de perímetro. Entendi, bacana. O Lucas Benevides, ele pergunta aqui: Olá pessoal, gostaria de saber qual a diferença entre o Threat Intel tático, operacional e estratégico. Show. Uh, a ideia, tá, da gente separar por operacional, tático e estratégico é a atuação de cada ator, a atuação de cada pessoa. Então, o cara que está no nível operacional dentro de um SOC, ele tem necessidades diferentes da necessidade de quem está no nível estratégico da segurança de uma empresa.
Então, são os degraus, né? Então, por exemplo, em nível operacional, a gente tem uma necessidade de ferramentas para serem operadas, a gente tem necessidade de algumas integrações, a gente tem necessidade de informação, de contexto. A nível estratégico, a gente tem necessidade de tendências para entender para onde que o crime está indo, para eu poder direcionar investimentos, por exemplo. Então, puta, eu vou investir no meu SOC, eu quero colocar ferramentas novas, mas eu não sei se agora é hora de eu colocar um honeypot, de eu colocar uma sandbox, de eu colocar um XDR. O que, que eu faço? Então, o que, que a tendência tá me falando? Quais são os recursos que eu tenho aqui dentro? Né? Então, é basicamente essas as diferenças, tá? Mas o Fabiano está perguntando aqui, como que a Kaspersky coleta e analisa os dados para colocar na ferramenta? Show. A Kaspersky, ela tem várias fontes, tá? Então, ela trabalha com compartilhamento, né, com troca de informações entre outros setores de inteligência. A Kaspersky, ela utiliza também a KSN, né? Então, a KSN que está presente em todos os produtos da Kaspersky ao redor do mundo, e inclusive em parcerias com governos, parcerias com entidades governamentais como Interpol, Europol. Isso nutre também o Thread Intel, fora o time de pesquisa. A Kaspersky, ela é muito forte em pesquisa. Então, ela foca muito em trazer informações dos times de pesquisa, informações já trabalhadas, para dentro do Thread Intel. E com isso a gente conseguir trazer informações já refinadas, não esses dados brutos. Não adianta nada a gente pegar as informações que chegam para a gente, ou que o Mocint pode oferecer, e a gente não saber trabalhar, a gente entregar isso sem trabalhar. Então a gente trabalha essa informação, a gente refina essa informação, inclui contexto, diminui falso positivo, a gente identifica, a gente extrai informações relevantes justamente para a gente montar realmente a nossa inteligência de ameaça. Então vem de todas essas fontes, né? Show. Últimas duas perguntas aqui para a gente finalizar, que a gente está quase estourando o tempo. Vamos lá. A Helena está perguntando aqui, Felipe, quais são os principais desafios para implementar uma ferramenta como o Threat Intel? Tá. Depende do nível de integração, tá? O Thread Intel, ele não é uma ferramenta que ela é implementada, digamos assim. Depende muito do produto que você tiver. Então, tem produtos, por exemplo, que vai precisar de uma implementação na hora de você integrar. Que uma vez que você realiza a integração, né, que seria ali o mais próximo de uma implementação, com ferramentas maiores, então requer ali uma parametrização, requer ali toda uma conexão acurada, toda uma conexão bem feita, né? Mas dentro do Thread Intel, normalmente a utilização dele, por exemplo, vai ter ali a parte de reports. Você pode configurar uma entrega de reports, não é uma implementação em si. Então não tem tantos desafios. O maior desafio, eu vejo que quando uma empresa ela chega no patamar de colocar inteligência de ameaças dentro de casa, é de ter processos bem estabelecidos para conseguir utilizar todo esse contexto que ela vai receber. Então, ter processos de segurança bem estabelecidos. Acho que esse é o maior desafio para qualquer empresa dentro de segurança. Show. Última pergunta que acho que o Vitor estava vendo a demo, acho que ficou curioso, né? Ele colocou aqui: é possível personalizar os alertas e relatórios do Threat Intel de acordo com a necessidade da minha empresa ou não? Cara, sim e não. É porque você pode optar por relatórios específicos. Tá? Então, você pode, por exemplo, o meu lado, o SOC da empresa, ele é muito focado em APTs. Então, eu quero um monte de relatório de APTs. Eu quero entender esse mundo de APT para eu poder me proteger desses caras. Porque a gente analisou que a gente não tem. A gente já está protegido contra spam, a gente não tem spam. O malware, dificilmente, malwares comuns não entram, malwares commodities não entram. Então, você pode pedir um reporte totalmente focado em APTs. Não, eu trabalho em indústria. Então, eu preciso de reports de ICS, né, de ambientes críticos, né, de infraestrutura crítica. Então, eu quero relatórios disso. Então, você pode, aí vai o produto que você vai adquirir. Entrega de relatório, normalmente, aí vai precisar de uma integração com algum outro produto. Que o Thread, então, ele não manda relatório para o seu e-mail, por exemplo. Mas se você entrar lá, ele vai permitir que você tenha relatórios ali para você baixar. Beleza? Então, putz, quero baixar um relatório de hashes de malware 2024 ou de a tendência de ransomware para 2025. Então, beleza, baixa lá o relatório, baixa. Então, você vai conseguir realizar isso daí. Show de bola, Felipe.
Bom, partindo para a finalização aqui, tem algumas perguntas também referente à cotação, então peço que mande um e-mail ali para o nosso comercial@dinamio.com.br, né? Que ali a gente vai seguir o nosso processo normalmente, né? Então, bom, queria agradecer aqui o Felipe novamente, né? A Distec aqui, Kaspersky, por ter falado sobre esse tema tão importante, né? Também pedir para o pessoal seguir a gente nas redes sociais, então, @Dinamio Tecnologia em todas as redes sociais. E, bom, acho que era isso. Show de bola, eu que agradeço. Obrigado a todos. Entender um pouquinho mais de thread intel é sempre importante. Precisando, entre em contato com a Dinami, a gente pode marcar um bate-papo para a gente entender um pouco mais e até para responder ali a parte de cotações, de como funciona o produto em si. Valeu, gente. Obrigado.